Olá, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo do canal Atenção Difusa Mulher, que traz para vocês informações e dados de grande relevância para o enfrentamento à violência contra a mulher. Por isso é tão importante que vocês curtam, compartilhem esse conteúdo para que mais pessoas possam somar nessa luta. É muito importante também que vocês se inscrevam no canal, mas não perde mais tempo não, gente. Se inscreve agora. É simples, é muito simples, é só se inscrever. Desse modo, vocês também já estão ajudando no crescimento do canal. E a gente quer muito que mais pessoas façam parte do nosso universo, que também é o seu lugar de fala. Então, se inscreve agora, não perde mais tempo não. Outro pedido especial é para que vocês assistam o vídeo até o final. Não perder nada das entrevistas, que são sempre muito interessantes. Então, fica com a gente até o finalzinho. E segue a gente no Instagram, confira o endereço na tela, tem muita coisa bacana lá também. Eu agradeço a Lígia Passos e ao Sandro Alves por estarem comigo na produção desse canal. Nossa equipe prepara tudo com muito carinho e qualidade para a nossa audiência. Obrigada às inscritas e inscritos, gratidão sempre. Então, vamos ao vídeo. O dossiê Mulher se tornou um importante documento no combate à violência contra a mulher, por fornecer estatísticas oficiais dos dados que revelam informações com base nas ocorrências e denúncias registradas pelas mulheres. O estudo foi produzido de forma pioneira há 18 anos pelo Instituto de Segurança Pública, uma autarquia do governo do estado do Rio de Janeiro, e tornou-se uma ferramenta fundamental para a criação de políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência. E quem conversa conosco e traz mais informações sobre o que esses dados revelam é a advogada Juliana Rodrigues. Ela é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos aqui de Volta Redonda, no estado do Rio, da cidade de onde a gente fala. Ela também tem experiência de 8 anos na administração pública municipal e tem diversas formações em MBA. Então, Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada mesmo. Gratidão por estar conosco aqui no nosso canal. Ai, obrigada, muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite, de a gente poder conversar sobre essa temática tão importante, né? Que é o enfrentamento à violência, né? Trazendo os dados, entendendo melhor qual é a realidade das mulheres no nosso estado, a partir do dossiê Mulher. Tenho certeza que vai ser uma troca muito legal, muito importante. Com certeza. E a pergunta é a seguinte, já de cara, faz um breve histórico para a gente do dossiê Mulher, desse documento, né? E por que esse estudo ele vem ganhando maior importância no combate à violência contra a mulher? Violência de combate à violência contra a mulher. Né? Acho que ficou melhor, né? Então, Juliana, explica para a gente, conta essa história do dossiê, como que surgiu, fala para a gente. Sim. Então, como você disse, né, nós estamos na 18ª edição, então já temos 18 dossiê mulher. Esse instrumento ele é importantíssimo para a gente entender a realidade das mulheres do nosso estado no que tange à violência contra as mulheres. Como você disse, ele é elaborado pelo ISP, né, que é o Instituto de Segurança Pública. Nós temos no estado do Rio, né, a partir de janeiro desse ano, uma secretaria estadual. Antes nós tínhamos uma subsecretaria, agora, enquanto secretaria, a equipe conseguiu colaborar ainda mais, né, para a elaboração desse documento, norteando. E o dossiê, para a gente que atua com política pública, então, ele é um documento indispensável, porque ali são os dados oficiais que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Como que ele é feito? Ele é feito com base nos registros de ocorrência que são realizados. Então, na verdade, ele apresenta a realidade com base nos registros de ocorrência, mas ele não apresenta, né, de uma forma muito fiel qual é a realidade dessa violência. Por quê? Porque a gente sabe que o número de mulheres que fazem o registro de ocorrência é bem abaixo do número de mulheres, né, que vivem essa realidade. O dossiê Mulher ele é elaborado em um ano com base dos dados do ano anterior. Então, esse dossiê Mulher que nós vamos conversar hoje, que é o de 2023, ele é realizado com base nos registros de ocorrência que foram realizados no ano de 2022 em todo o estado do Rio de Janeiro.
Então, aqueles municípios, a exemplo de Volta Redonda, que possui uma delegacia especializada de atendimento à mulher, esses dados, né, advêm dessa delegacia. Aqueles municípios que não têm uma delegacia específica, que é a delegacia de polícia que faz o atendimento, esses dados advêm dali. Então, a gente tem, com base nos registros de ocorrência que foram realizados, qual é o retrato da violência aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Ele é indispensável para a gente realmente, né, conhecer essa realidade, nortear as políticas públicas, fazer o trabalho que a gente faz, né, de prevenção, de conscientização, essa mobilização que precisa, né, esse engajamento da população também nessa luta contra a violência. E é por isso que cada vez ele se torna um documento mais conhecido. Né? Há alguns anos, quando a gente que atua com a política pública, a gente estava em algum espaço de diálogo com gestores, com a população, e que a gente mencionava, a gente sempre precisava apresentar realmente o que era, porque muitas pessoas se desconheciam. E agora não, a gente tem cada vez mais pessoas tomando conhecimento, por conta dessa ampla divulgação e por conta também, né, da sociedade entender o importante, né, de se unir a nós, que atuamos diariamente com isso, no combate à violência. Então, Juliana, embora não reflita a realidade verdadeira, né, por conta das ocorrências, né, nem sempre a mulher vai lá registrar. Mesmo assim, o que o dossiê mulher deste ano então revela? Quais os dados que mais chamam a atenção? A violência, ela está aumentando ou os números de notificação registradas é que são maiores? Fala um pouco então do que aponta, o que esses dados apontam. Então, esses dados apontam, infelizmente, o aumento da violência contra a mulher e também apontam de uma forma positiva que mais mulheres têm acessado os equipamentos do Estado, né, acessado os serviços públicos que são colocados à disposição para fazer o registro de ocorrência. Então, isso sinaliza para a gente que mais mulheres, né, estão entendendo e percebendo as relações abusivas, né, que por muitas das vezes elas se encontram, e estão direcionando, né, para romper esse ciclo de violência. Nós tivemos, né, em 2022, né, no caso, com base no material elaborado por este nosso dossiê Mulher de 2023, mais de 115 mil mulheres que sofreram violência, e isso é uma média de 14 mulheres sofrendo violência por hora. É um número assustador, né? É um número alarmante que a gente precisa divulgar, que a gente precisa apresentar para a população e apresentar para essas nossas mulheres que sofrem a violência. E ele traz também uma realidade que, em torno de 21 mil casos, essa violência ela acontece de forma simultânea. Então, a gente tem uma violência psicológica acontecendo com uma violência moral, a gente tem uma violência física acontecendo com uma violência psicológica, né? Geralmente, essa mulher ela sofre mais de uma das formas de violência. E o que a gente tem também, que é uma realidade que mudou, que se apresentou diferente nesses últimos 2 anos. Antes, nós tínhamos a violência física aparecendo com mais incidência. Então, os números de violência física, eles eram maiores. Nos últimos 2 anos, a gente tem a violência psicológica acontecendo na maior parte do tempo. E a violência psicológica, a gente que atua, né, com atendimento à mulher, a gente fala do quanto ela é complicada, porque às vezes é mais difícil a mulher ela perceber que está sofrendo essa violência, né? Porque se a gente tem uma violência patrimonial, né, se o agressor ele retém um documento, se ele quebra um celular, se ele, né, causa algum dano patrimonial, é mais fácil da gente perceber, né? A violência física, um empurrão, um soco. Agora, a violência psicológica, às vezes ela já acontece, né? Ele manifesta ela de uma forma, né, mais agressiva ou mais escancarada, vamos falar assim, né, com palavrão, com xingamento, ou às vezes ele manifesta, se é que a gente pode dizer assim, e aí eu vou falar entre aspas, né, muitas aspas, de uma forma mais sutil da mulher perceber. O quê? Às vezes, seu cabelo está tão estranho, você não vai arrumar esse cabelo, você está tão desleixada, você não vai cuidar do seu corpo. E aí, às vezes, para a mulher perceber que isso se trata de violência, pode se apresentar de uma forma mais complicada, né? Porque a gente ainda tem, muitas vezes, algumas mulheres entendendo aquele ciúme excessivo como, por exemplo, uma forma, né, de cuidado, sendo que, na verdade, não é, né? A gente está falando de uma relação abusiva.
Um outro dado muito importante que trouxe foi o número de feminicídios, onde nós tivemos 111 casos de feminicídio. Os números sinalizam, a gente vai conversar mais para frente um pouquinho, um recorte de raça, né, que existe, né, e que a gente precisa, né, se atentar. Os números de registro de ocorrência, né, eles vêm aumentando, as mulheres estão cada vez mais, né, buscando, né, acessando aos serviços, né, que elas possuem direito. E uma outra realidade que é mais da metade dos casos essa violência ela é perpetrada, né, por um companheiro ou pelo um ex-companheiro. Então, Juliana, falando ainda mais sobre os dados relativos à faixa etária mostram que a violência física está mais incidente entre os jovens. É um dado também relevante. E o que o que esses dados trazem, que tipo de preocupação trazem e que consequências essa realidade pode acarretar? Essa questão dos jovens estarem mais envolvidos na questão da violência física. Como que é essa avaliação? Sim. A gente precisa entender, né, e pensar, quando a gente trata, né, dessas violências, né, essas violências de gênero, que ela é fruto de uma cultura, né, algo que está um pouco enraizado, infelizmente, que a gente busca, né, diariamente fazer essa desconstrução, que está relacionado, né, ao machismo, aquela cultura patriarcal, aquela relação de poder que os homens, né, entendem que existe, né, que não todos os homens, né, mas que muitos dos homens entendem que existe. E aí a gente observa, sim, que cada vez mais as pessoas mais jovens, elas estão praticando essa violência. Muito fruto, né, desse contexto, né, que ainda existe, que a gente precisa fazer uma desconstrução. A gente tem também, né, um cenário onde, de uma forma um pouco atual, né, nos últimos anos, a gente teve um conservadorismo, né, muito grande, né, que acabou acontecendo. Existe por parte de muitos dos homens, né, essa sensação de impunidade, e hoje a gente observa também essa mudança que reflete na questão da idade, porque antes, se a gente pegar bem lá atrás, né, a gente tinha muitas violências acontecendo em relacionamentos que eram mais sólidos, né, casamentos, ou mesmo que união estável, né, mas relacionamentos que eram mais duradouros, que as pessoas estavam, né, juntas há mais tempo. E hoje a gente observa que não, né, o jovem ou até mesmo, né, o adolescente que está ali se conhecendo, né, como eles falam, estão se conhecendo ou estão ficando, eles já apresentam esses comportamentos abusivos. E isso é muito preocupante porque mostra que a gente tem que fazer essa desconstrução desde lá de pequenininho, né? A gente precisa cuidar das crianças, porque a criança ela acaba que leva essa realidade e esse conhecimento, né, para casa, e a gente precisa cuidar desde pequeno, porque se a gente observar a idade, né, não são homens maduros, não são pessoas maduras, maduros que eu falo no sentido, né, de idade, são adolescentes e jovens causando a violência, porque eles estão crescendo, acreditando que realmente existe uma relação de superioridade, uma relação de poder que não existe. Então, a gente precisa investir nas políticas públicas também para essas pessoas mais jovens. Tanto os homens agressores, né, os jovens agressores, como as nossas meninas, né, as nossas jovens e adolescentes que se relacionam para que elas não fiquem em uma relação abusiva. Até porque, quanto mais jovem essa mulher, que ainda está lidando com seus sentimentos, né, se conhecendo melhor, a gente corre o risco de ter uma dependência emocional ainda maior, né? Porque a pessoa que ela conheceu, a pessoa por quem ela está encantada, né? A paixão, e aí a gente precisa cuidar, dialogar com esses homens para fazer essa desconstrução e dialogar com as nossas mulheres, né? Com as nossas adolescentes, as nossas jovens, para que elas não fiquem em relacionamentos onde elas não são respeitadas, né? Enquanto mulher. Então, realmente, eles são dados que nos alertam, que faz com que a gente, aí eu falo, enquanto, né, uma trabalhadora que está em um espaço que tem serviço de atendimento, que faz esse enfrentamento, esse trabalho de prevenção, é realmente a gente abrir esse leque de atuação para poder dialogar com as pessoas de todas as faixas etárias, começando pelos pequenininhos. Claro que cada diálogo que a gente fizer em um espaço vai ser com uma abordagem, né? Igual a gente fala,
para falar da violência, eu não preciso necessariamente falar da violência. Eu preciso falar do cuidado, eu preciso falar do amor, eu preciso falar do respeito. Então, tratar essas formas que a gente pode abordar essa população. Porque a violência ela vai escalonando, né? Ela vai se agravando com o longo do tempo. E a gente percebe, então, a necessidade de um trabalho preventivo, né, nessa, e educativo, né, nessa faixa etária. Então, Juliana, como a abrangência geográfica do dossiê é o estado do Rio de Janeiro, qual é a localidade que tem dados mais alarmantes? E esses dados, eles levam em conta, como você já falou, né, o recorte de raça. Fala um pouco para a gente sobre esse aspecto. Sim. Ele tem, né, o dossiê, ele tem uma abrangência estadual, né, com base nesses dados, né, nesses levantamentos que a gente já conversou. Então, a gente tem a região metropolitana, né, uma região onde a gente tem uma incidência muito grande, né, de violência, né, onde os números, quando a gente olha o quantitativo, né, nos dados, onde os números, eles realmente, né, acontecem de uma forma disparada, e a gente tem, sim, uma relação com esse recorte racial. Né, a violência contra a mulher, ela está totalmente ligada a um recorte racial, por quê? Sempre quando, eu até trouxe anotado, porque como é porcentagem, de uma forma mais rápida, mas em todas as violências que a gente analisa, as mulheres negras, elas são as que mais sofrem violência. Por quê? A gente vem desse contexto, igual eu falei, né, do machismo, a gente tem dois marcadores, né, que realmente são marcadores sociais, que é o sexismo e que é o racismo. E o sexismo e o racismo, ele traz muitas questões de desigualdades sociais. Então, ele faz, né, com que a população, sobretudo o racismo institucional, ele faz com que a população negra ela esteja mais vulnerável em se falando de violências. Em violações de direitos humanos que eu estou falando, então a gente pode incluir aí os homens, as mulheres, todos os tipos de violência. A população negra, infelizmente, ela está mais suscetível. E aí eu falo infelizmente não porque uma teria que, né, que sofrer mais violência que a outra, mas eu estou dizendo assim, porque esse recorte, ele é realmente um marcador. Ele precisa nortear os trabalhos, ele precisa servir, né, como um indicador para a gente atuar e direcionar. E aí, então, como eu comentei, quando a gente olha os tipos de violência, nós temos, né, as mulheres negras, elas sofrendo mais violências. Então, assim, de uma forma bem rápida, quando a gente fala de tentativa de feminicídio, 59%. Essa porcentagem toda que eu vou falar é de mulheres negras. Feminicídio, 66%. Lesão corporal, 56%. Aí vou pular aqui algumas coisas. Estupro, 56%. E aí a gente tem as outras violências, né, psicológica, 51%, a patrimonial também. Então, as mulheres negras, elas sim, a gente tem esse recorte, né, racial, onde elas são as que mais sofrem violência. É um dado importante, não é um dado ruim, né? Não é um dado muito bom, que a gente vê que a gente ainda fica num retrocesso, né, sempre, né? A gente não avança nisso. Mas é um dado importante, como você falou, para definir as políticas, né? Então, Juliana, o estudo, mas já que a gente está falando de dados negativos, de dados que a gente não vê um aspecto de melhoria, tem algum dado positivo de melhoria ao longo desse, no caso nesse agora, específico nesse, né? Se nesse dossiê tem alguma novidade em relação ao tipo de dados coletados, parece que tem alguma coisa a ver com o perfil do agressor, parece que alguma coisa já tem, né, como novidade, né? E como o dossiê pode nortear as políticas públicas de violência contra a mulher, e se já existe algumas ações previstas, você já falou algumas coisas com relação à prevenção junto às adolescentes, né? Fala um pouco, então, sobre isso para a gente aqui, como esse desfecho, né? Porque ele vem para trazer uma luz, né? Dar luz a essa questão das políticas, né? E de que forma que isso acontece. Sim. Como os números aumentam, né, e a gente vê a incidência da violência aumentando, a gente vê as mulheres, né, sofrendo mais de um tipo de violência, a gente vê, às vezes, um agressor, né, causando violências múltiplas, né, para mais de umas mulheres. O que eu gostaria de colocar assim, de positivo é mesmo esse aumento da busca pelo acesso aos serviços que o Estado tem.
Então, um ponto positivo que a gente tem é que as mulheres estão cada vez mais, né, deixando de estar nos relacionamentos abusivos, denunciando, buscando o rompimento dessa relação, buscando a responsabilização do agressor. E isso é muito importante porque mostra que esse trabalho preventivo que a gente faz, e até mesmo o trabalho que a gente faz de atendimento à mulher, né, que já sofreu a violência, tem apresentado resultados. Nós temos, né, na Secretaria um serviço que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, né? E a gente tem psicóloga, a gente tem assistente social, a gente tem advogado, e a gente sempre fala, né? O objetivo do nosso serviço não é fazer com que essa mulher ela rompa essa relação. O nosso objetivo é fazer com que ela rompa esse ciclo de violência. Por vezes, essa mulher ela percebe que para romper esse ciclo de violência, ela precisa romper com esse agressor, né? Mas a gente precisa e quer que ela saia desse ciclo de violência, que ela perceba essa violência, que ela perceba que existem outros caminhos, né? Que existe uma vida sem violência, não? E que ela deve ter uma vida livre de violência. E aí ela, para romper esse ciclo, né, na maior parte das vezes, ela rompe com esse agressor. Então, um ponto positivo que a gente entende é o aumento das mulheres, né, o número de mulheres que estão buscando atendimento para fazer os registros de ocorrência. E isso reflete também nos nossos serviços, tá? Por quê? Às vezes elas vão direto à delegacia para fazer um registro de ocorrência, ou às vezes ela busca um atendimento em algum serviço, e aí nesse atendimento, né, ela entende a importância, né, de se fazer o registro de ocorrência, faz. Então, esse aumento, né, sinaliza o quanto as mulheres, né, estão cada vez mais procurando registrar, procurando se cuidar, se preservar e responsabilizar esse agressor. E em relação à novidade que nós temos, é isso, né? Pela primeira vez, o dossiê ele traz algumas informações relacionadas ao perfil desses agressores. Então, o que a gente tem? Que na maior parte das violências, a faixa etária é de agressores entre 30 e 59 anos. Então, isso para a gente é importante, porque não que a gente não vá falar com as pessoas, né, de todas as idades, com os agressores de todas as idades, mas se a gente sabe que existe uma faixa etária que está realizando mais violência, a gente precisa, né, empreender ainda mais reforços, né, nesses diálogos, nessas conscientizações que a gente precisa fazer. E uma outra informação também importante, né, que ele trouxe, considerando, né, essa faixa etária, é a questão da violência psicológica, porque igual você falou, nos mais jovens a gente vê a violência física acontecendo, né, com a maior incidência, e nesse caso, nessa faixa etária, é a violência psicológica. E aí é por isso que a gente observa que o número de violência psicológica, né, dos registros é superior, né, tem sido nos últimos 2 anos superior ao número de registros de ocorrências relacionados à violência física. E em relação a como cuidar, a como continuar avançando, algo que é importantíssimo e imprescindível. O fortalecimento da rede de atendimento. A gente precisa de uma rede ampla, de uma rede que se comunica, uma rede que está redondinha, para que quando essa mulher ela chegar em um equipamento, que às vezes nem é um equipamento de atendimento específico ou especializado, ela poder ser encaminhada, ela poder ser atendida num outro serviço. A gente precisa, uma outra necessidade, que é o investimento de recursos, né, para a gente atender e combater as violências, a gente precisa dos recursos, né, para a gente conseguir realmente fazer um trabalho amplo, né, alcançando, né, tudo que a gente precisa, além dessa questão, né, da integração, né, dos serviços e protocolos também. Um serviço precisa saber como que o outro funciona, como que atua, comunicar de uma forma institucional, né, serviços tendo os seus fluxos, isso a gente avançou em Volta Redonda, depois, né, eu vou até comentar a respeito, então, esses são mecanismos que a gente precisa. E atuar, né, na prevenção, no atendimento, mas, sobretudo, também na prevenção para fazer a desconstrução dessas culturas que existem que faz com que os homens continuem agredindo as nossas mulheres. Tem muito que fazer, né, Juliana? Tem muito que fazer. É muito importante, porque é um dado estatístico e um dado científico que embasa muito essas possibilidades de realizar ações bem efetivas, né, como você já bem listou. Então, Juliana, eu agradeço muito a sua participação, muito obrigada. Os dados apresentados são muito importantes, né? E com certeza atuam como um instrumento de conscientização que a gente passa para a nossa audiência também, né?
sobre essa realidade que é a violência, né, que é sofrida pelas mulheres. Então, tem muito que agradecer e você acrescentar aqui essa consciência, né, com essas informações aqui na nossa audiência, que são mulheres e homens também, tá? Mas principalmente as mulheres ficarem, né, ligadas, né, atentas. Né? Muito obrigada, Juliana. Ai, obrigada. Eu que agradeço muito o convite, né? Agradeço o convite à nossa secretaria, né, de Política para Mulheres e Direitos Humanos, né? Estou aqui falando, trazendo um pouco, né, do nosso trabalho, das discussões que a gente faz na secretaria, dizer que nós estamos para a população, então, mulheres, nós temos um centro especializado de atendimento à mulher, que tem psicóloga, que tem assistente social, que tem advogada, nós estamos lá para atuar nesse combate, nesse atendimento. Nós atendemos de forma presencial, também por telefone. Lá nós temos um número que recebe ligação gratuita. O atendimento é de portas abertas, então a demanda pode chegar de forma espontânea, a mulher pode chegar a partir de um encaminhamento. A gente, Volta Redonda, tem uma rede de atendimento, uma rede muito ampla, que tem cada vez mais ficado mais coesa através de um fórum municipal que nós temos, né, da rede de atendimento à mulher. Então, continuemos na luta. Nossas mulheres, né, para uma vida sem violência, os homens entendendo e se conscientizando, né, para poder respeitar as mulheres, e os homens entenderem também o papel dele nessa luta, né, porque quem comete a violência contra a mulher são os homens. Então, aqueles homens que não agridem as mulheres, os que agridem precisam fazer essa desconstrução e parar de forma imediata, né, essa cultura violenta que existe. E os que não agridem, né, os que nos respeitam, se juntar a nós, porque essa é uma luta coletiva. E muito obrigada pelo convite, Carlon, obrigada a toda a sua equipe. Isso aí a gente aqui agradece. Muito obrigada. E se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aderir a essa luta. Até a próxima. Tchau!